Toda Manhã está de volta e vem falar de uma coisa muito importante: leitura. Por muitas vezes a gente fala assim: poxa, meu filho não lê, né? As pessoas na minha casa não costumam ler, não tem esse hábito da leitura. Mas como a gente faz para conquistar isso? Essa menina aqui, ela é danada, viu? E fundou o Instituto Leitura. Estou falando de Márcia Lobosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar de volta Isso com o seu mesmo. público, papear sobre leitura e literatura que eu amo tanto. Com certeza. É interessante isso, né, Márcia? Parece que a leitura nas escolas, ela sempre foi assim uma coisa difícil, né? Você colocar na cabeça do aluno e fazer com que ele lê. Parece que é uma obrigação. E, na verdade, a leitura é entretenimento, é lazer, é diversão, não é isso? Sim. A leitura escolar, se não for bem feita, ela afasta o aluno, na verdade. Afasta a pessoa, né? Causa o efeito contrário, né? Porque ela é uma obrigação, no sentido de que ela é um componente curricular. Tem que ler para fazer prova. Mas Já começa assim. não precisa ser prova, né? Não. Pode haver vários outros mecanismos, outras formas de avaliação, porque na escola é preciso averiguar se o aluno de fato está lendo, se aquele livro foi compreendido. Sim. Mas existem muitas possibilidades de se verificar isso sem ser necessariamente com a prova, né? No mundo pedagógico, né, a gente já tem muitos anos aí de muitos estudos para avançar nisso, né? Hoje a gente tem a palavrinha da mediação de leitura, que é o grande ponto, né? Não adianta você botar o livro na mão da pessoa, seja o aluno, seja o filho. É preciso ter o mediador, alguém que está lendo junto, que está acompanhando, que está trocando, que está motivando, incentivando, né? Claro que a gente não vai fazer de todas as pessoas leitores vorazes, né? Isso são habilidades, são características pessoais, mas que todas as pessoas desenvolvam essa capacidade, né? A BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, fala de compreensão leitora, é uma habilidade, é uma competência para se desenvolver, né? Mas aí a gente está fazendo recorte escolar, né? E a leitura não pode estar só dentro da escola. Não. E aí tem isso também, né? O Instituto Leituras não é um trabalho pedagógico, né? Educacional. Ele pode ser, ele tem projetos que podem ir para as escolas, mas a ideia é o público comum mesmo. E aí eu acabo chegando a pais e mães que querem entender melhor como ler, como incentivar os filhos, a partir da sua própria experiência. Isso, precisa dar também um exemplo, não é isso? Agora, num mundo onde nós temos hoje tantas ofertas tecnológicas, como facilitar esse processo para quem, né, vive com esse aparelhinho na mão e acaba se distraindo, né, de uma forma assim muito voraz. Aí sim entra o voraz que a Márcia acabou de falar, porque está a nossas mãos a todo momento, e quando ele não sai, né, na verdade, das nossas mãos. Ele está meio que, ele faz parte hoje do nosso corpo, né, Márcia? E aí como mudar esse hábito, né? Não é combater, que isso aqui também é importante. Não tem volta, né? Não. Eu não consigo enxergar isso. Se tiver difícil. volta, eu acho que é muito lá na frente ainda. É um super desafio, porque é o objeto, para nós que não somos da geração que nasceu com isso, é o objeto que já interfere tanto na nossa vida, né? Mas para as novas gerações, na verdade, o objeto já é uma consequência de uma mentalidade. Então a gente nem sabe ainda de verdade aonde vai dar isso, quais as consequências, o que vai ficar nessa garotada, né, nas gerações futuras. Quais serão os significados desse excesso de tela, né? Porque aí ele está na mão e nunca se leu tanto, as pessoas leem o tempo todo, né? Mas
qual é a qualidade dessa leitura? O quanto se lê, o que se lê, se absorve. qual o tempo de interpretação e de compreensão daquilo que se lê, porque aí junte-se a isso essa velocidade, né, que tem tudo a ver com a internet, tá com tudo esses muito mecanismos. superficial, né? E Ninguém aí fica na se superficialidade. aprofunda, E a superficialidade e uma repetição desses discursos, né? Porque ainda tem isso. Você se apropria daquilo, não se apropria verdadeiramente ou profundamente, mas já sai divulgando, né? Legal. E eu falei aqui sobre leitura e de se ler no celular, nas telas, mas já se deu um passo adiante, né? Hoje a gente tem muito o vídeo. Então você ali já abre mão da leitura, que você tinha ali um pouquinho, e é o audiovisual, é a música, é o texto falado, é a coisa, e ainda com uma velocidade maior. Isso vai atrofiando um pouco Sim. essas habilidades que a gente tem? É o que os estudos vêm mostrando. Isso Assim, é muito perigoso. cognitivamente preocupa muito, porque é uma velocidade que vai se criando. Eu acho que a palavra é essa, atrofiando mesmo, né? Porque a gente vai ficando menos paciente. Leitura tem a ver com paciência. Total. Com solidão, no certo, né? De você com o livro e curtir aquilo. E o passo a passo não combina com essa velocidade. Não mesmo, né? Não mesmo. Então, o principal objetivo do Instituto Leitura é proporcionar isso para quem quiser. Eu pensei nisso, claro que ali está a minha experiência de professora, né? Eu sou professora há mais de 30 anos, então, pequenas experiências que eu desenvolvi com os meus próprios alunos, e aí um momento eu saio, né, dos muros da escola e vou levar isso para outras pessoas. O primeiro projeto é de 2012, que é o Café Literário, que é só isso, as pessoas chegarem dispostas a ler junto e conversar sobre o que leu, né? É um encontro de 1h30 de duração e sempre é muito legal. Eu me lembro que, assim, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos já do projeto, eu pensava assim, nossa, até hoje eu não repeti um texto. Claro que não, olha a diversidade, né? E aí eu me proponho a pensar um tema dos mais variados. Pode ser em torno de memórias afetivas, pode ser sobre mãe, sobre pai, às vezes eu pego as datas comemorativas, né? Sobre o tempo, sobre as idades, enfim. E aí eu levo 2 textos que estão falando sobre esse tema, né? E um é sempre música. Legal. E aí eu descobri uma coisa muito legal, que é esse caminho, né? O depoimento das pessoas é assim, nossa, nunca mais eu ouvi música do mesmo jeito. Porque aí não tem só o apelo sonoro, né? Da composição. A letra, o meu foco é o texto. Sim, então faz a pessoa prestar atenção naquilo Com também, certeza. né? Então é muito legal. Esse é o projeto mais antigo, que começou assim, meio despretensiosamente, era uma coisa que eu tinha pensado, rascunhado, deixado guardado, e aí um dia eu comecei e não parei mais, assim, só mesmo em 2020. E esses prêmios aqui que a gente vai mostrar agora? Esse daqui, primeiro. Esse aqui primeiro. Que esse é o do Café Literário que eu acabei de falar. Deixa eu mostrar aqui. E aí, em 2018, eu recebi o prêmio da PUC, né, da Cátedra de Leitura da PUC, do Olha, Instituto que legal. Interdisciplinar de Leitura, considerando o Café Literário como uma prática leitora. Poxa, né? Aí, como vida. Melhores Práticas, ele apareceu aí. Eu fiquei muito feliz, muito contente. O Café tinha 4 anos de existência, né? Era pouco ainda. Mas eu estava, né, nessa caminhada aí. 6 anos já, né? Que legal. Tínhamos. Então, assim, feliz, consegui levar algumas pessoas de Friburgo para participarem da premiação, né? E aí depois, nesse momento desse prêmio, eu já estava com o clube de leitura, que aí é o segundo... Aqui é o clube de leitura. Porque em 2016 eu criei o clube. E aí o clube é isso, é a gente ler um livro inteiro junto. Essa experiência de você... E aí eu falo assim, o clube de leitura não é pra gente ler livro cor-de-rosa. Então, assim, não são os livros fáceis, não são os livros que as pessoas leem sozinhas. É aquele livro que é de uma temática difícil, de uma construção textual difícil, que de repente você ia começar a ler e abandonar, mas aí isso junto torna
torna, essa partilha faz muita diferença, sabe? Traz o entendimento, um envolvimento maior. E aí a gente vai puxando, vai e traz para a vida também, né? Porque aí a pessoa já viveu alguma coisa daquele tipo, ou tem dificuldade com aquilo. Então, toda essa troca ajuda na compreensão do texto, mas ajuda no principal, que é o que eu acredito, na verdade, da literatura, né? Ajuda na própria vida. Perfeito. Eu entendo que a literatura é para isso, é para se voltar para a gente mesmo. E você trouxe aí os livros de alguns desses autores. Meus filhinhos, meus filhinhos literários. Vou pegar aqui, vamos lá. Juntas e Diversas. Isso, é uma coletânea, né? São várias coletâneas. O Juntas e Diversas é um coletivo feminino de escrita. Que legal. Esse aí é o primeiro, nós éramos apenas 10, lá em 2019, finalzinho de 2019. 2020 a gente fez um lançamento lindo, era meio uma brincadeira, é um livro de poemas, cada uma tinha uns poemas escritos, a gente reuniu e... A editora Imédia Res, que é uma editora de Nova Friburgo, topou fazer a publicação. Mas foi incrível! Me imagino. E aí a gente não deixou mais de fazer, né? E esse aí, por exemplo, a gente fez chegou mais todo gente. Em pandemia. Chegaram mais pessoas, e aí a gente estava no isolamento, e aí as leituras dizem, né? O quanto que ter esse compromisso, eu tenho de escrever o texto, ajudou, foi terapêutico naquele momento. Sem dúvida. Né? Esse a gente não conseguiu nem fazer lançamento, porque ainda estava naquele período tenebroso. Depois a gente, eu até, esse aqui, olha. Aí já não cabia mais todo mundo na capa? Não cabia mais todo mundo na capa. A gente faz esse, olha, esses dois. Esse é sobre a esse pandemia, porque é de crônicas, que eu pensei assim, vamos botar isso no papel para terminar de digerir, de arrumar, vai ficar para a história, né? Sim. Porque é algo histórico realmente. Então são crônicas sobre a pandemia, todas as experiências. E aí é muito legal porque tem as dores, né? Aquela pessoa que está vizinha de um casal que está se desentendendo porque está todo mundo junto, todos os dramas que a gente conheceu, mas tem uma autora que casou na pandemia, então temos uma história de amor. Tem coisas boas e difíceis. Essa amplitude toda foi bem interessante. Sim. Depois a gente passa a fazer dois, esse amarelinho com esse verde. A gente fez sobre a mulher, a gente definiu o tema e fomos escrever sobre todas as possibilidades, sobre todas as perspectivas, porque o nome do coletivo Juntas e Diversas não é à toa, né? Ele foi escolhido mesmo para pensar. Nesse momento em que a gente se reúne, estamos todos num projeto, mas a diversidade é total. Hoje a gente tem escritoras de quase todos os estados do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, de várias cidades, escrevendo vários gêneros, idades diferentes, profissões diferentes, gente que está trabalhando, gente que já está aposentada, gente que começa pelo coletivo, é a primeira vez que publica, Legal. Gente que já tem experiência e chega ao coletivo, então é uma diversidade bastante ampla mesmo. Muito, né? show. Poesias e prosas. Isso, esse aí, o das mulheres, a gente dividiu assim. Agora no ano passado a gente fez dois? sobre o amor. E aí eu tive muito medo, né? Porque a gente corre muito risco de ficar no clichê, né? Brega. Vai ser brega, vai ficar todo mundo falando do encontro, nananana. Mas eu sempre me surpreendo. Eu faço a organização, né? Então eu que vou atrás dessas mulheres, eu que as reúno. E eu sou a primeira leitora dos textos, né? A gente partiu de um livro, a gente leu a Bell Hooks, o livro dela. Tudo sobre o amor, que é maravilhoso, um ensaio incrível. Parte de uma inspiração. Sim, isso. E aí elas foram escrevendo. Aí tem conto, tem crônica, ensaios, porque a gente começou com isso, sabe? Tem umas pessoas que têm uma pegada menos literária e mais acadêmica e queriam fazer parte. Eu falei, vem, vamos escrever ensaio, que é um texto mais simples, né, dentro do acadêmico, mas pega essa habilidade dessa pessoa. E aí saíram sobre o amor coisas incríveis. Imagino. E a gente já está no forno, né, na editora, com os deste ano. O lançamento vai ser no segundo semestre. E a gente está falando sobre o tempo. Já estão convidadas antes do lançamento, virem aqui mostrar. Opa, que para maravilha. Falar um pouquinho dessa. E como fazer para participar do Instituto Leitura? Ele tem um perfil no Instagram, né? E ali eu faço a divulgação de todas as atividades. Instituto Leitura. Sim. Porque ali a pessoa fica sabendo da programação. O café literário é fixo às 6, toda a última sexta do mês.
O clube de leitura é semanal, então a gente lê, toda semana a gente está junto, e o clube de leitura eu tenho 2 turmas, porque aí eu tenho uma turma virtual e uma presencial. Uhum. Qual? Esse primeiro. Seguindo. Oba! Porque nós nos encontrávamos presencialmente, houve a interrupção da pandemia, a gente conseguiu se manter virtualmente. Sim. Até o ano passado a gente acabou seguindo virtualmente. E aí, este ano eu decidi, vou manter o virtual, porque acomodou para muita gente. Sim. Tem gente que não é da cidade, acabou fazendo parte. Mas eu já tenho muita gente assim, poxa, não aguento mais tela. Eu quero uma coisa que seja presencial. Então eu tenho 2 turmas, uma para cada formato. E é muito legal. A gente sempre lê literatura de língua portuguesa. Tá? E onde fica o Instituto? Eu não tenho um lugar fixo. Não tem um lugar fixo. Tá. Essas reuniões acontecem virtualmente. Isso. As do Café Literário são presenciais. A gente está indo à Livraria Genipapo. Sim, que fica ali na rua Monsenhor... Não, desculpa. Antiga Rua São João. Antiga Rua São João. Nós vamos ser friburgueses e falar assim, porque eu também não me lembro. A Rua da Matriz. A Antiga Rua São João. A Rua da Rádio Sucesso. Isso aí. Não é isso? Tem uma vez por mês acontece ali. Sim. O próximo vai ser aí é só chegar, tá? Semana que vem. Semana que vem. Sexta-feira, dia 26 de abril. Sexta-feira, 26 de abril, a partir de 18h30. Então, só chegar. É um bom momento para tomar um cafezinho. Isso aí. Né? Sentar, ler, debater. E se dar um momento de prazer também. Né? Fazer contatos, novas amizades. Eu estava falando do cinema, que também é um entretenimento fantástico. Então, a leitura é a mesma coisa, né? Só que instiga você de uma forma diferente. Sim, isso aí, outro caminho. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez, né, pela sua presença. Fique esperando aí o lançamento. É só entrar em contato para a gente poder falar. Combinado? Combinado. Prazer tê-la recebido. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tá vendo? Tudo isso sai aqui da nossa cidade e eu adoro mostrar.